Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Tendo Deus prometido algo, podemos ter aquilo como certo. Afinal, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não importa a dificuldade da tarefa. Se Deus falou, isso que Ele falou vai acontecer. Se pararmos para pensar, e aqui falando um pouco do contexto de Daniel, semana passada o pastor Léo estava expondo o texto de Daniel capítulo 5. E esse texto trata de Beltesazar perdendo o reino da Babilônia. O Império Medo-Persa veio e tomou o Império da Babilônia. A Babilônia caiu naquela noite no texto de Daniel capítulo 5. Só que o fato da Babilônia ter caído, a Babilônia ter sido derrubada, isso já havia sido pré-anunciado por Deus em Daniel capítulo 2. Nabucodonosor tem um sonho. Nesse sonho Deus está revelando para ele o futuro dos reinos do mundo. E nesse sonho que Deus deu para Nabucodonosor, Deus estava dizendo às nações que a Babilônia, em um determinado dia, ela iria cair. E isso aconteceu em Daniel capítulo 5. Se pararmos para pensar, a ideia da Babilônia, que era a nação tão poderosa que era, a ideia dessa nação ser tomada, ser derrubada, podia soar absurda, podia soar impossível. Porém, Deus fez acontecer, e como nós vimos em Daniel capítulo 5, Deus fez esse império tão grande cair em apenas uma noite. Como nós vimos lá em Daniel capítulo 2, a Babilônia um dia teria seu fim e daria lugar a outro império, o Império Medo-Persa, que era representado pelo peitoral e braços de prata. E talvez para os primeiros ouvintes daquela profecia, daquele sonho, a Babilônia ser derrubada parecia ser algo impossível. A Babilônia, sendo o maior império do mundo derrotado, a grande Babilônia daria lugar a outro império, e sim, foi o que aconteceu. Deus pré-anunciou isso em Daniel 2 e fez. E como nós temos visto, Deus é fiel em sua palavra. Deus não disse que a cabeça de ouro daria lugar aos braços de prata? Então, Deus fez. Pelas palavras do próprio rei Nabucodonosor, no final do capítulo 4. O Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter sua mão, nem questionar o que ele faz. Tal é o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Deus cumpriu o que prometeu. A Babilônia passou, deu lugar a outro reino. Lá se vai a cabeça de ouro. Apesar da sua grandeza, a cabeça de ouro, a Babilônia caiu. Não importava se a Babilônia, se o império de Nabucodonosor era grande. Deus falou, e até a Babilônia teve que se render e cair. Deus é soberano sobre os passageiros reinos desse mundo. E por mais que pareça repetitivo falarmos isso, vale lembrar que a nossa esperança, a nossa confiança como igreja, não deve estar nos reinos desse mundo. E por que não? Porque como nós temos visto ao longo dessa exposição de Daniel, os reinos desse mundo são passageiros. Eles têm uma data de início e têm uma data de fim. O único reino que vai perdurar para sempre e sempre é o reino de Deus. Então não faz sentido nós, igreja do Senhor, colocarmos a nossa confiança, nos agarrarmos, confiarmos de todo o nosso coração em reinos humanos, que como sabemos, como a Bíblia tem nos mostrado, eles são passageiros. Eles têm um fim. É tolice da nossa parte nos apegarmos aos governos desse mundo e fazer deles a nossa esperança. E falar isso nos dias de hoje no nosso país é um pouco desafiador, porque o cenário que a gente vê no Brasil é um cenário muito dividido, onde você tem grupos divergindo a respeito do que deve ser feito no país, mas muitas das vezes, na maioria delas, as pessoas têm colocado a sua confiança nos governos e não em Deus. E quando eu estou convidando, exortando vocês a não colocarem a sua esperança em governos ou em reinos humanos, de modo nenhum eu estou querendo dizer que nós não devemos exercer a nossa cidadania, nós não devemos votar, nem nada do tipo. O que eu estou dizendo, o que a Bíblia está nos ensinando a nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque seja quem for que ocupe a cadeira do presidente da República hoje, amanhã vai ser outro. Essas pessoas são temporárias, mas Deus não. Deus é eterno. Deus não oscila em seu caráter. Hoje eu posso prometer uma coisa aqui para vocês. Amanhã talvez eu mude. Não que eu queira que isso aconteça, mas Deus não muda, o homem pode mudar. Amém? Os reinos desse mundo passam.
A Babilônia, o grande império megalomaníaco, passou. Nossa esperança não deve estar nos reinos que passam, mas sim no Senhor, pois Ele é eterno. Vamos ler agora Daniel capítulo 6, e nós vamos ler os 5 primeiros versos. Daniel capítulo 6, a partir do verso 1, que diz assim: Dário decidiu constituir 120 sátrapas, para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas deveriam prestar contas, para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino, para poderem acusar Daniel. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro nem culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos um pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Sobe aqui. Algum tempo depois do que foi ensinado aqui na semana passada, em Daniel 5, da queda da Babilônia, algum tempo depois da queda da Babilônia, e ao que parece não muito tempo depois, o rei do Império Medo-Persa, o rei Dário, ele decide colocar 120 governadores sobre o seu reino, sobre suas províncias, conforme nós lemos no verso 1. Ele chama esses governadores de sátrapas, e esses sátrapas deveriam prestar contas a 3 presidentes instituídos pelo próprio Dário, sendo o profeta Daniel um desses presidentes. O intuito de tudo isso era que o rei Dário não tivesse prejuízo nos negócios do reino, e isso faz todo sentido. O Império Medo-Persa, que era um império muito grande, que incorporou o dos Medos, era uma extensa área que, formando um arco até a parte norte dos territórios babilônicos, estendeu-se até a Ásia Menor, Líbia e Egito, a oeste, e até o rio Indo e o mar Arai, ao leste. O Império Medo-Persa era o maior império em extensão que o mundo havia visto até então. Daí a necessidade urgente de uma organização eficiente desde o começo. Um império desse porte facilitaria desperdícios e até a corrupção. Assim eram necessários homens de confiança no governo. E interessante que, apesar de mudar o governo em regime, o profeta Daniel ainda era considerado um homem de confiança. Muda-se o governo, mas Daniel permaneceu um homem íntegro e ele era reconhecido por aqueles que estavam à sua volta. E como nós lemos aqui, mais uma vez Deus fez Daniel prosperar no meio dos pagãos. A sabedoria concedida por Deus a Daniel fez com que ele se destacasse entre os demais presidentes e sátrapas, a tal ponto que o rei Dário estava com vontade de colocar Daniel responsável por todo o reino. E eis aqui um exemplo interessante de um servo de Deus que era próspero. Muitas vezes, nós como igreja podemos criar uma imagem na nossa cabeça de que se alguém é cristão, de que se alguém é crente, essa pessoa precisa necessariamente ser alguém desprovido de recursos, alguém pobre. Mas Daniel, como nós sabemos, ele era crente, ele era um servo do Senhor. E um servo digno de ser imitado, porque, como nós vamos ver nesse capítulo, Daniel estava disposto a ir até as últimas consequências por amar a Deus. E Daniel era próspero. Ele serviu como chefe dos sábios na corte do rei Nabucodonosor. E mais uma vez, ele assumiu uma posição importante no reinado de Dário. Daniel, ele é um servo fiel e ele é próspero. É uma realidade que muitas das vezes a gente não consegue aceitar que pode acontecer. João Batista, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 27, disse o seguinte: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Nada chega na nossa mão se o céu não nos conceder. Deus abençoou Daniel e permitiu que ele chegasse a essas posições. Não é sábio da nossa parte, irmãos, como igreja, julgarmos a espiritualidade das pessoas levando em consideração única e exclusivamente a condição financeira dessas pessoas.
Daniel, ele era próspero. Daniel, ele não era mais crente por ser próspero, nem era menos crente por ser próspero. Muitas das vezes existem esses dois extremos. Geralmente a gente acredita que, se o cara é um servo fiel de Deus, ele não tem dinheiro, ele não pode ser abençoado, ele não pode. Ou uma coisa ou outra. Ou, geralmente existe outro ensinamento errado. Se você vê um indivíduo que tem alguma bênção financeira, se esse indivíduo é bem de vida nesse sentido, não, lá vai alguém que é abençoado, alguém que é de Deus. Não é assim. Daniel, ele não era mais crente por ser próspero, nem menos crente por ser próspero. Mas vale lembrar que, por mais que Daniel fosse próspero, por mais que ele ocupasse um cargo importante no reino de Dário, Daniel, ele não servia, ele não era refém da sua prosperidade. Como nós vamos ver nesse capítulo, Daniel permitiu que sua posição social fosse abalada, mas não permitiu que a sua fidelidade a Deus fosse. A fidelidade de Daniel a Deus estava acima de sua prosperidade, e não o contrário. Continuando, o verso 4 nos mostra que, em um determinado momento, Daniel começa a ser alvo de conspiração por parte de seus colegas de trabalho. E o texto não diz o real motivo que levou esses homens a perseguirem Daniel. Talvez os colegas de trabalho de Daniel fossem preconceituosos e não gostassem da ideia de um dos exilados de Judá, com uma fé tão diferente da deles, ocupando um cargo tão importante. Talvez fosse preconceito. Talvez eles estivessem movidos por inveja da boa impressão que Daniel vinha causando no rei. Talvez fosse inveja. Ou talvez eles estivessem sendo prejudicados pela conduta honesta de Daniel em seu trabalho. Como nós vimos, a extensão do Império Medo-Persa facilitava a